bem-vindos. Meu nome é Clarice Magalhães. Esse é o canal inteiramente dedicado ao livro Técnica e Ritmos para Pandeiro Brasileiro. Esse livro foi desenvolvido no Proemos da Unirio. Proemos é o programa de pós-graduação em ensino das práticas musicais. E Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esse método ele teria três grandes influências, né? No livro tem mais explicado, fala um pouco da história do instrumento no Brasil, mas o método ele é baseado na técnica do choro com influências do pandeiro moderno do Suzano, que foi meu professor. Então, a técnica do choro tem como grande representante aí o Jorginho do Pandeiro, que foi um pandeirista muito importante. Ele ficou mais de 70 anos em ativa como pandeirista. Então, ele é o grande representante dessa técnica e ele influenciou muito, imprimiu o seu estilo influenciou todas as gerações que vieram depois dele. Ele conheceu pandeiristas importantes como João da Baiana, Gilberto Dávila, Risadinha. São personagens que construíram aí a forma de tocar do pandeiro brasileiro. O pandeiro que eu estou chamando de pandeiro brasileiro seria um pandeiro aí de 10 polegadas, de couro, né? Claro, mas podendo ter outros formatos, ter outros tamanhos, ter também pele sintética, mas como aí padrão a gente usaria esse pandeiro do choro, que tem esse tamanho padrão e a pele de couro por causa do grave dele. Então, falei um pouquinho do Jorginho do Pandeiro. A outra grande influência, então, é o Marcos Suzano. O Marcos Suzano foi meu professor há 20 anos atrás. Então, o Suzano ele é como um divisor de águas para o instrumento no Brasil, porque pela forma que ele começou a enxergar o instrumento e a usar nas performances dele. O pandeiro já tinha uma história de instrumento versátil, né? Até na história do rádio aqui no Brasil, aqui no Rio, nos regionais que acompanhavam cantores nos rádios, né? Coisas assim que aconteciam ao vivo. O pandeiro ele era um instrumento de percussão para acompanhar diversos artistas e diversos estilos diferentes. Então, o pandeiro ele tem essa característica de ser um instrumento versátil. Mas o Suzano levou isso às últimas consequências, porque ele colocou o pandeiro para tocar também música pop, ele mudou a sonoridade do instrumento, ele afrouxou a pele e deixou um grave bem potente, né, para apresentações e gravações, botando o pandeiro com a potência de um instrumento de corpo maior, né, de maior tamanho, sendo que ele é super pequeno, cabe dentro de uma mochila. Então tem aí tudo que o Suzano teve como grande contribuição para o pandeiro, e eu tive o prazer de ser aluna dele nas primeiras turmas que ele abriu aqui, aqui no Rio, em 1996. Então, sem saber, eu estava tendo aula aí com um cara importante e também ele teve essa importância na performance, né? Internacionalmente agora o pandeiro é conhecido como uma bateria de bolso por causa do Suzano. E a importância dele para mim foi mais do que essa, porque ele também teve uma atuação ensinando a forma dele tocar, ensinando as ideias dele. E nas aulas dele eu aprendi sobre diversos ritmos, aprendi a tocar e a conhecer ritmos que eu nunca tinha ouvido falar, principalmente os brasileiros até, né, como jongo, ciranda, tudo ele ensinava através do pandeiro, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo sendo brasileira. E outros, como a música pop, jungle, as levadas diferentes que ele criou. Então, o Suzano, influenciada por essa ideia do Suzano de usar o pandeiro como um instrumento que você pode conhecer muitos ritmos diferentes,
e conhecer, se aprofundar na questão rítmica da música, né, no aspecto rítmico da música. Então essa é a ideia desse método, técnica e ritmos para pandeiro brasileiro. Eu falei que são 3 influências. A terceira influência, então, desse material é a minha vivência com o instrumento, porque eu me tornei profissional, também super jovem, e tenho uma estrada como pandeirista aqui em grupos de música popular no Rio de Janeiro, tocando samba e choro, né? Principalmente o choro. Eu tive um grupo chamado Choro na Feira, que eu toquei muitos bailes com choro na feira, e a gente sempre tocando muito samba e choro e ritmos ali agregados a eles, né? Como afoxé ou outras coisas que a gente acaba tocando também profissionalmente. Então eu tive essa vivência, então acabei criando também uma forma de tocar influenciada por esses 2 grandes ícones. Então é isso, aqui nesse canal você, com o livro na mão, você querendo ver um ritmo que está escrito, né, porque ele vai te apoiar, tudo que tiver escrito com partitura, se você não aprendeu a ler ainda, ou você ainda está tentando e tal, ou como apoio, você vai poder procurar na lupa o que você está procurando do livro e você vai achar o vídeo com facilidade. Aqui o meu papel de professor é dizer: não use só o vídeo, né? Tente aprender também, tente aprender também a grafia que está proposta aí no livro, que está tudo escrito numa grafia, numa escrita para pandeiro, super legal, desenvolvida pelo percussionista Luiz da Anunciação. Então, porque uma coisa complementa a outra, você vê o vídeo e é muito legal tocar por imitação, né? Isso é super importante, tem a ver com a forma de aprender a música popular. Agora, a leitura também, ela complementa, porque você consegue muitas vezes visualizar coisas que você não estava percebendo antes de entender a leitura, né? Para você ter melhor consciência do que você está fazendo e tal. Então é isso, espero que vocês gostem, aproveitem bastante, bom estudo!